e diz assim: parem logo com o que vocês estão fazendo, arrependam-se, mudem de vida, volte ao primeiro amor. Ele escreve mensagens exortativas àquelas 5 igrejas, mas a igreja de Esmirna, ele diz assim: não parem, continuem, perseverem, para frente, para o alvo, movam-se. E eu queria perguntar a você nesta manhã aqui, com muito temor e amor, se Jesus Cristo escrevesse uma carta para você aqui, para mim e para você, o que ele nos diria? Pare logo com isso que você está fazendo, ou continue. O que ele diria a você nesta manhã? Interrompa esse processo de autodestruição, ou ele diria a você e a mim nesta manhã: isso mesmo, continuem. Ah, queridos, nós precisamos fazer um autoexame. Que igreja é esta que recebeu a aprovação do Rei dos Reis? Que igreja é esta que o Senhor Jesus olha para ela e fala assim: eu estou muito feliz com o que vocês estão fazendo? É isso que vamos ver aqui, brevemente, nesta carta à igreja de Esmirna. A primeira coisa que você nota no texto é quem está falando. Quem é que está falando contigo nesta manhã, jovem? Quem é que está falando com você, adolescente? Quem é que está se dirigindo a nós? O versículo 8 diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. É importante porque quando sabemos quem é que está falando aqui, a mensagem muda de importância. Quando você nota que é o próprio Senhor Jesus, não é João, não é um pastor que está lá em Esmirna, é a própria voz do Supremo Pastor, nós precisamos colocar grande sentido nisto. E ele diz assim: eu sou o primeiro e o último. Olha, irmãos, Esmirna era uma cidade portuária, uma das mais lindas do mundo antigo. Vocês acreditam nisto? Lá havia 100.000 habitantes. Há 2.000 anos atrás, uma cidade que tinha o mesmo número de habitantes que Manhuaçu, por exemplo. É impressionante, era uma cidade portuária. Lá, eles se orgulhavam, porque eles tinham um templo erigido à deusa Roma. Foi a primeira cidade fora da Ásia, ou fora de Roma, a primeira cidade na Ásia que recebeu esta autorização. Mas lá também tinha um templo erguido ao imperador romano. E todo ano, todos eram convocados a irem ao templo para acenderem incenso, acenderem mirra ao imperador romano. Meu Deus, é neste contexto que esta igreja está inserida. E os romanos eram muito arrogantes, porque se tem algo que você pode dizer dos romanos é que eles pensavam de si mais do que convém. Eles se achavam eternos. A glória de Roma nunca passará. O imperador se denominava Deus. Você tinha que ir nas arenas ou no templo dele e gritar: Kyrios Kaiser, Kyrios Kaiser, Kyrios, Senhor, Kaiser, César. A moeda romana trazia insígnias que diziam que a glória dela nunca passaria. E aí Jesus vem e diz assim: vocês são apenas um parágrafo na história. Vocês são um nó numa corda. Eu seguro uma ponta e seguro a outra ponta. Eu sou o dono do universo. Eu sou o dono do antes, do agora e o do depois. Eu sou o primeiro e eu sou o fim, o propósito de tudo isto. Eu sou aquele que detenho na minha mão a escrita da história. Ah, queridos, isso já trouxe àquela igreja um sentimento assim: uau, olha quem está escrevendo para nós. Talvez você também sofra algum
desses problemas, na ilusão de que você tem uma vida tão longa, de que você é o Senhor da sua história. Ô jovem, a formosura é muito bela, mas ela passa, ela é enganosa, não confie nisto. Ô meu irmão, você que tem uma história bonita, também não se apegue nisto como sendo a sua justiça. Ô criança, nós já também fomos crianças correndo na igreja, mas a vida foi tão passageira. Deixa eu te falar um negócio do fundo do coração das Escrituras. Jesus Cristo não é um capítulo na sua história. Você sim, nós é que precisamos entender que somos uma história dentro dos propósitos de Deus, um enredo no palco da graça divina. Você e eu estamos dentro da história de Cristo, e aqui há muita importância em você saber discernir isso, porque isso determina para onde iremos ao final. Se Jesus Cristo que cremos é só o Jesus da história, sinal amarelo, tá, filho? O que você conhece de Jesus? Eu conheço as histórias de Jesus. Sinal amarelo, isso é um alerta perigoso. Mas se Jesus é o Jesus da sua história, da sua vida, de alguém que encontrou com Ele e por Ele foi transformado, então você é a pessoa mais feliz do universo. E é isto que esse texto está propondo àquela igreja sofredora. A igreja aprovada por Jesus Cristo aqui, a de Esmirna. Esmirna quer dizer mirra. A mirra, irmãos, estava tanto presente na unção dos reis, como nos velórios deles. É como se Jesus estivesse contando algo assim: vocês estão presentes não somente nos cultos de exaltação, mas vocês também exalam o grande perfume quando precisam abnegar até da própria vida. O crente tem que ser crente na fartura ou na dificuldade, e sempre o será, com a ajuda do Espírito Santo. Como é que está seu coração? Está tranquilo? Está em paz? Porque o texto caminha dizendo assim, dizendo que tudo começa em Cristo, tudo se volta para Ele. E Ele fala mais: eu sou aquele que estive morto, e sou este que agora falo com vocês vivo. Uau! Queridos, aqui a palavra é tornou-se morto, dizendo para a igreja, não foi um assunto, não foi uma intriga, nem um noticiário de final de semana, um boato urbano, não, eu provei a morte, senti o sabor dela e os calafrios de sua mão pesada e fria. Ah, queridos, ele está dizendo para aquela igreja que está às portas da morte, ele diz assim: eu sei o que vocês passam. Não é porque eu li vocês num manual sobre ovelhas, mas porque eu encarnei, me tornei gente, para chorar as suas lágrimas, suar os nossos suores, irmãos, e sangrar mais do que poderíamos. O Senhor Jesus disse que conhece você, e Ele caminha no texto falando exatamente isto: eu conheço vocês. Olha o que o versículo 9 vai nos contar: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Gente, a palavra conheça aqui não é gnosco, que é um conhecimento técnico, teórico, mas é oida, que é um conhecimento de intimidade, de alguém que quando você acorda, ele está olhando para você porque ele não dorme, de alguém que quando você está cansado, ele te pega nos teus braços porque ele diz: lançai sobre mim a vossa fadiga, de alguém que você quando está com medo, ele diz assim: não temas porque eu sou contigo, de alguém que sabe que quando você está ansioso, ele fala: não precisa andar assim, me busque, que eu vou te prover do que necessário for. Ele é alguém que está caminhando conosco, ele está dizendo para esta igreja: eu sei o que se passa com você. Ó, queridos, você sabe que o problema da vida não é só o sofrimento. Eu acho que o pior do sofrimento é a sensação de que estamos sofrendo e solitários, de que ninguém se importa comigo, de que ninguém sabe o que passa na sua família, de que ninguém sabe o que você enfrenta com seu filho ou com seu cônjuge. Mas Jesus está falando assim: opa, eu conheço vocês, eu sei do que se passa, eu estou com vocês no processo, eu estou com vocês no meio desta aflição, o que ele chama aqui de tribulação. Tribulação, no contexto ali, era aquela pedra que faz o fubá, né? A pedra do moinho, acho que é isso mesmo, a pedra do moinho, é a pedra que esmagava a uva e também espremia a azeitona seco. Jesus está falando assim: você tem um jardim na sua casa chamado Getsemane,
Tem um lugar aí na sua vida onde o seu coração está sendo imprensado, que você tenta esquecer ou fingir que não está acontecendo, mas não tem jeito. Deixa eu te falar um negócio. Olha, eu sei tudo isso que se passa com você. Eu conheço as suas tribulações. O que você está chamando de sufocamento agora, eu estou chamando de estratégia, treinamento. Eu estou usando isso para tirar o melhor proveito desta vida que eu te presenteei, porque você é meu e eu quero que você exale o bom perfume, a mirra, para que ela exale perfume, ela tem que ser torcida, esmagada, e o que o Senhor quer de nós aqui, irmãos, é os aromas da graça que opera em nós e através de nós. Ah, queridos, há uma palavra neste texto que é impressionante, porque diz assim: tu és pobre, a tua pobreza é conhecida, além de sua tribulação. Pobreza aqui não é penúria, não é a palavra grega para pobreza material somente, não é a palavra grega para vida simples, aperto financeiro. Aqui é pobreza a quase esmola, é pobreza de trapos. Aqui a palavra grega, irmãos, ela não confunde os termos, ela usa não a palavra penia, mas ela usa a palavra pitocheia, que é miséria absoluta, o mendigo sem recurso. Meu Deus, o que está acontecendo aqui com essa igreja que Jesus elogia? Engraçado, né? Como a vida é curiosa. Mais à frente, e estudaremos, ele escreve à igreja de Laodiceia e diz assim: vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. E agora ele escreve à igreja pobre daquela Ásia e diz assim: vocês se acham pobres, mas vocês são ricos. Por quê? Jesus elogia a pobreza aqui. Como assim? Não estamos entendendo, pastor. Calma, que eu vou explicar. Havia ali em Esmirna as guildas, associações, sindicatos, igual a gente tem hoje. Os sindicatos, irmãos, é que decidia se você ia poder cortar cabelo, podia ser um carpinteiro, um padeiro na cidade, um médico. Qual fosse a sua profissão, tinha que estar ligado a um sindicato. Mas os sindicatos gregos e romanos, eles estavam sempre atrelados não somente a coisas econômicas, mas também religiosas. Era confuso demais. Os sindicatos tinham seus patronos. Nosso sindicato aqui adora a divindade tal. Nós temos as nossas confraternizações, comendo sacrifícios a estas divindades. E o que aqueles crentes fizeram? Não, vocês não estão acreditando que eles fizeram. Depois que eles encontraram Jesus, eles falaram assim: não tem como nós participarmos desses sindicatos. Não tem como a gente estar no meio dessas coisas que adoram divindades que são falsas, que são ídolos pagãos. E para piorar, aqui diz assim: e também aqueles judeus que se dizem judeus, mas são sinagogas de Satanás. Por quê? Os judeus começaram a denunciar os crentes. Esse irmão aí que é padeiro, sabe, esse irmão, ele é crente, e ele está aí no meio do sindicato, autorizado aí pela associação para comercializar, mas ele não adora as divindades de vocês não, e tem mais, ele não acende incenso ao imperador. E o que acontecia, irmãos, é que a perseguição foi muito acirrada, e os crentes começaram a abrir mão de tudo por Cristo. Eles não ficaram pobres porque eles eram mal negociantes, nem porque eles eram incompetentes, nem preguiçosos, não. Eles não ficaram pobres porque eles estavam associados a algum tipo de ajuda e agora queriam viver daquela subsistência. Não, eles optaram pela pobreza porque entenderam que nada valia a pena se tivermos que abrir mão de Cristo. Quantas pessoas se enriquecem sem escrúpulo? Quantas pessoas se vendem por dinheiro? Quantas pessoas estão tão interessadas em aumentar o seu patrimônio que nem nas igrejas vêm? Quantos jovens passam na faculdade, recebem um diploma e nunca mais voltam na casa do Senhor depois que recebeu o seu primeiro salário? Tocava no louvor, era animado, era feliz, mas agora se tornou uma pessoa que tem dinheiro e ele descobriu que o dinheiro era o seu Senhor. Irmãos, Jesus está elogiando esta igreja, porque na hora que ela foi colocada à prova, que prova? Escolher entre os bens deste mundo e as bênçãos eternas, ela não mediu nenhum esforço. E ele está dizendo: o pessoal está vendo vocês aí, vocês não são pobres não, vocês são a igreja mais rica da Ásia. Eu nunca vi um carro forte seguir um cortejo fúnebre.
Há um tempo atrás eu fui no velório do homem mais rico da região e cheguei lá, quando colocaram o caixão dele dentro do túmulo, os ossos dos antepassados dele caíram e os coveiros tiveram que rapidamente jogar ali para dentro, e eu fiquei vendo aqui e falei, gente, no final não importa se você era alguém com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, mas se você tinha isto para servir o reino de Deus, e se necessário fosse, você abrisse mão de tudo para que o nome do Senhor fosse exaltado. Isto é riqueza. O pouco com Deus sempre será muito, mas o muito sem Deus nem existe, porque apenas nos trará lápides bonitas e túmulos cheios de desesperança. Mas o texto continua, irmãos, para encorajar você, encorajar a mim e nos animar. Ele não somente conta da pobreza que se transformou em riqueza, mas ele também fala no versículo 10, e estamos caminhando para o fim: não temas as coisas que tendes de sofrer. Não precisa ter medo. Não temais, ó pequenino rebanho, diz o Senhor Jesus. Cristo não nega o nosso sofrimento, mas Ele diz que a gente não precisa ter medo, porque Ele já venceu o mundo. O sofrimento pode entrar, mas o medo não é o dono da nossa história. E aqui diz assim: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. O que está acontecendo aqui, gente? Primeiro você precisa entender que o diabo é um cachorro na corrente de Deus. Ele só faz e só vai até onde Deus determina e permite. Ele é ministro, é servo de Deus. Não é alguém que tem uma força oposta e igual. Não, ele é uma criatura limitada, ao serviço de grandes planos e exaltação do nosso Senhor. Segundo, está dizendo que esses irmãos iam parar na cadeia, não é porque eles eram criminosos, não é porque eles não podiam pagar suas contas. O inimigo vai até o fim nesse projeto, mas vocês não precisam temer não, será 10 dias. O que é isso? 10 dias é um prazo, é uma linguagem figurada, é algo que tem um dia para começar e um dia para acabar. E eu quero te dizer isso, meu irmão: o seu sofrimento, ele já tem data de validade e vencimento. O Senhor nunca te dará uma prova que seja maior do que a sua capacidade de suportá-la, de sorte que junto com o processo, Ele te auxilia. Talvez em casa, um filho, um irmão, uma enfermidade física, uma dor severa, talvez seja um mal que te acometeu no passado e até hoje você sente os rebotes daquilo, mas tem prazo para acabar. Deus tem propósito para cada lágrima sua, cada lágrima minha. Elas não são em vão, e tem mais, elas não são para sempre. O que está dizendo: olha, vocês vão ser provados, mas vocês vão ser aprovados. Eu estou trabalhando todo o processo com vocês, o começo, o meio e o fim. Descansa em mim. E conclui aqui de uma maneira muito poderosa, dizendo: eis que serão lançados em prisão, versículo 10, para ser disposto à prova, tereis tribulação ali naquela prisão, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu amigo, todos aqui vamos morrer. Desculpa te contar isso, eu não queria te pegar assim de surpresa, né? Eu queria ter te preparado antes. Todos aqui temos a opção de ser fiel até a morte e receber a coroa da vida eterna. Não é uma coroa que o atleta recebe numa corrida, que murcha ao final. Não é uma coroa que o imperador César trazia sobre a testa, mas que fora sepultada com aquele traste. Mas é uma coroa que não esvanece. É algo que, diz Paulo, já está preparado para você. Tem seu nome. Ninguém pode arrancá-la de ti. Mas a evidência é que você vai ser fiel até a morte. Todos vamos morrer. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Só aqueles que não retrocederem.
Só aqueles que não receberam o espírito de covardia, só aqueles que têm o Espírito Santo e clamam a Deus, Abba, Pai. Meu irmão, a fidelidade atravessa a morte, não há como ser tocado por ela é inútil contra nós, ela rosna, mas não pode nos morder. Esmirna não recebeu uma promessa dizendo que tudo na vida seria reconfortável, mas recebeu algo que conforta qualquer um de nós. Eu estou aprovando vocês. E se Jesus escrevesse para nós hoje, ele diria o quê? Pare rápido o que vocês estão fazendo, ou continuem, sejam fiéis, priorizem a mim, não abram mão de modo algum de dedicarem-se a mim, porque todos os homens morrerão, mas só vocês viverão no final do processo, porque para todo homem a morte é uma perda, mas para vocês o viver e o morrer é promoção inigualável. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, nenhum de nós estará aqui, como não há nenhuma crente de Esmirna entre nós, mas esses irmãos já foram coroados. Invista na eternidade e receba a alegria da salvação já no presente momento, e que Deus nos ajude a ouvir de Jesus Cristo: continuem, ser fiel até a morte, e eu abraçarei vocês. Queridos, como estamos aqui? O que precisa parar na nossa vida? E o que precisa ser incentivado? Você vai fazer e eu também, porque nós somos de Jesus Cristo e nem a morte poderá nos separar dele. Amém?